O embrião da Mota Fonseca foi a Performance, da qual Manuel Mota Fonseca fazia parte da sociedade dessa empresa. Éramos 7 pessoas e Manuel, um dia, nos chamou dizendo que queria montar um negócio conosco, um escritório de advocacia em que todos pudessem ser sócios, todos indistintamente, inclusive a moça que serve um cafezinho. Era assim um negócio altamente inovador, né? Todos os 7 toparam montar a Mota Fonseca Advogados em junho de 1998. Ele tinha esse projeto de vida, queria testar se um negócio em que todos se sentissem sócios e que fossem imbuídos do espírito de sociedade teria chance de dar certo ou seria melhor do ponto de vista administrativo ou não. Ele tinha também esse ideal assim comunista pelo passado dele, que ele tinha sido militante comunista, né? Na ideia dele, cada um receberia uma fatia do bolo proporcional à contribuição que aquela pessoa geraria para o negócio. A primeira coisa que ele fez foi escrever uma carta de princípios, em que nós depois aprovamos e todos assinamos. Tinha solenidade, inclusive, para assinar a carta de princípios, era uma coisa assim, formal. A carta de princípios é um conjunto de valores que norteiam o nosso negócio, que norteiam o comportamento, que norteiam o relacionamento das pessoas que integram o escritório. Lê a carta de princípio da Mota Fonseca, você vê assim, isso aqui não existe em lugar nenhum do mundo. A Mota Fonseca seria movida por espírito de solidariedade, de igualdade, de respeito ao próximo. Além das questões técnicas, sem dúvida nenhuma, sempre foi uma preocupação muito grande dele fortalecer a nossa marca enquanto um escritório, né, de excelência, de prestação de serviço, uma técnica aguçada. Esse DNA Mota Fonseca, ele nos dá uma característica muito especial. Mota Fonseca, então, tem sua certidão de nascimento, que além do seu contrato social, é a nossa carta de princípios. Esse ambiente propiciou que pessoas diferenciadas se interessassem pelo nosso negócio. O processo seletivo era bem criterioso, né? O Manuel contratava uma empresa especializada em seleção de pessoal. A entrada foi difícil, porque era muita gente. Era um escritório que muita gente queria fazer parte, justamente pela fama que ele tinha. Dizem que era o processo seletivo do NASA. Foram 4 meses de seleção, né? Começou em fevereiro, a gente passou por diversos testes, teve testes de parte técnica, de parte de redação, de técnicas em grupo, né? Psicoteste, entrevista. Como nós tínhamos a intenção de que todas as pessoas fossem sócias, tínhamos assim muito rigor também no processo seletivo. A Mota Fonseca, ela tem uma estrutura, um ambiente de trabalho ímpar, né? Acho que sem precedente. E eu acredito esse clima, a forma como o nosso time ele foi e continua sendo montado. Sempre houve incentivo à capacidade, à competência, e as pessoas sempre estiveram onde mereciam estar. Isso é uma herança do Dr. Manuel muito forte. Ele nos ensinou a valorizar a prata da casa. A Avenida Tancredo Neves é o centro empresarial e financeiro de Salvador. E o nosso escritório sempre esteve ligado a esse endereço. Primeiro no Empresarial Garcia Dávila, depois no Simonsen e depois no Empresarial Sagarana. Atualmente, nosso escritório fica na Torre Europa do Salvador Shopping Business. O nosso sucesso foi tão grande inicialmente que quase a Mota Fonseca deixa de existir por conta disso. Nós recebemos uma proposta de nos transformarmos numa filial de um escritório de advocacia bem grande. A Max Filho sempre foi uma referência, né, em direito tributário. Receber este convite para a gente foi uma surpresa e uma honra. Uma boa proposta, mas era uma proposta que mexia com a nossa essência. Significava abrir mão, abandonar os princípios, os valores, né, todo o conjunto de referências que nós tínhamos até então construído. O discurso de Carina foi muito importante para a decisão daqueles sócios. Pois é, recentemente a gente estava relembrando desse momento e a novata não lembra. Dói.
Eu não lembro. Foi uma coisa assim tão arrepiante que na hora que ela falou, eu pelo menos me decidi. O diretor de um escritório vai se deixar levar por opinião de um estagiário. Não é algo comum. No universo de 10, se essa proposta tivesse sido feita para 9 aceitariam. E um não aceitaria, esse um certamente era Manuel. Hoje eu posso dizer, né, que bom que a gente não cedeu e que a gente manteve a essência, né, do nosso escritório. Foi um ato de coragem. Hoje a gente acho que não deve nada a ninguém. Outro momento marcante da nossa trajetória foi quando resolvemos fechar a sociedade. Eu acho que é o momento mais difícil que a gente viveu. Um ponto assim que tocou muito o Dr. Manuel, porque mexeu no ponto central do projeto dele. Não foi de sofrimento, foi com muito sofrimento. Mas foi uma decisão até acertada, até para evitar que aqueles valores iniciais do negócio não se perdessem. Talvez eu nem tenha falado tanto na época, mas foi uma coisa que mexeu comigo. Assim, por sentir mesmo, né, o sofrimento dele, todo esse processo. Mas, assim, hoje eu tenho consciência, acho que foi uma decisão acertada, né? Eu acho que foi uma seleção natural. A história é composta por 10 sócios, sendo 9 mulheres e um homem, né? Então eu sou o único homem na sociedade. É um escritório majoritariamente feminino mesmo. Eu até me arrepio quando eu falo isso, porque Manuel foi muito visionário, mais uma vez, nesse aspecto. Como meu pai bem dizia, as mulheres têm uma capacidade de fazer 1000 coisas e de se preocupar com 1000 coisas ao mesmo tempo. Manuel era desses que pedia várias coisas ao mesmo tempo. As mulheres aqui realmente mostram que tem força. Tem força de vontade, tem competência. Naturalmente, em todos os processos seletivos que o Manuel fazia, que nós até integrávamos, nós sempre nos encantávamos mais pelas mulheres do que pelos homens. A gente pauta, né, nossa estrutura no merecimento. É meritocracia pura. Não existe apadrinhamento e nem existe uma preferência por gênero. Essas mulheres que estão aqui, elas se admiram. Nós nos orgulhamos umas das outras. Então, eu acho que é isso que faz essa reunião, esse clube da Luluzinha dar tão certo, sabe? Talvez 10, no máximo 20% do escritório seja de homens. E é uma receita de muito sucesso. Que nos perdoe os homens, mas nós somos realmente uma força, um trator, né? Um rolo compressor. São extremamente inteligentes, sagazes, corajosas, né? Eu acho que quebram barreira também no que diz respeito à própria realidade da sociedade, né? Do próprio direito. Eu admiro demais essas mulheres que fazem parte desse escritório e que são realmente o coração desse escritório. É especial todo ano. Para mim, que moro fora, é um momento único, né? A confraternização em si, ela é um momento muito especial, a equipe toda reunida, celebrando hoje nossos 25 anos. Então, todo ano eu faço questão de estar aqui e hoje, nessa data mais que especial, com muita mais razão. É uma grande marca do escritório, realmente faz parte do nosso DNA, o cultivo das relações. Então, não basta ser um ambiente onde se preza por uma qualidade técnica, por um serviço de excelência. A gente precisa disso, de um ambiente bom para trabalhar. Então, de um ambiente que todo mundo conviva bem, se dê bem, né, e que possa viver em harmonia. E mais que isso, né, o que a gente vê são amizades que se formaram ao longo da vida. Essas relações que se constroem aqui, elas fazem parte muito mais do que de um ambiente profissional. A gente leva isso realmente para a vida. Mais 25 anos, né? Para a gente continuar transformando vidas, como transformou a minha, né? Identificando talentos. O legado da Mota Fonseca é um profundo comprometimento com a qualidade, a dedicação extrema ao cliente e permeado por um valor humano assim, inegociável, que é a ética. União, solidariedade, respeito ao próximo, com primor técnico, responsabilidade perante os clientes, com zelo pelo nosso nome. É manter a imagem que nós temos perante a comunidade, perante os órgãos. Eu acho que a gente chegou num ponto de consolidação, né, de propósito, de consolidação de conhecimento, né, que
não imaginaríamos que conseguiríamos alcançar. Contribuímos muito ao longo de 25 anos para uma justiça tributária mais efetiva, real, para um direito tributário mais humano. É um legado que ele vai se estendendo ao longo do tempo. Eu só quero continuar fazendo bem feito o que eu faço, para cada vez mais gente. Nossos clientes estão sempre nos dando retornos positivos, de confiança, de novos projetos grandes, de grandes contenciosos. Então tudo isso nos mostra que a gente está no caminho certo e a ideia é prosperar e possibilitar que outras pessoas participem desse sonho junto com a gente. Eu penso no escritório, mesmo quando eu não estiver mais aqui, eu quero que isso continue. Nós somos um livro sem final.